A formação do Brasil moderno se mistura à evolução do futebol. Nossa identidade se funde à história e histórias do esporte mais popular do mundo. Nem espaços culturais e intelectuais escaparam ao fascínio do jogo de bola. É o caso do Museu do Futebol, no estádio do Pacaembu, em São Paulo. Mas o que faz desse esporte bretão algo tão brasileiro? É o que vão explicar os professores José Carlos Marques e Wagner Madeira. O interessante ver no caso do Brasil é o fato de ter feito uma prática de futebol um pouco diferente da prática original dos britânicos. Então, mais importante do que ver o que um povo pratica enquanto jogo, é interessante perceber como ele pratica determinado jogo. E no caso brasileiro, o futebol, por várias circunstâncias históricas, culturais, talvez tenha sido a modalidade esportiva que mais deu margem à presença de aspectos muito ligados à nossa brasilidade. A malandragem, o jeitinho, que se traduzem pelo drible, pela ginga, pelo jogo de pernas. Essa mistura que nós temos do branco, do negro, do índio, e que fez talvez dessa mistura, deu ali um gingado para o brasileiro, uma maneira de encarar o futebol como espetáculo, como arte. Mas se o futebol é cultura, como foi recebido e retratado pelas artes tradicionais, como a literatura e seus autores? A literatura brasileira, até um certo ponto, digamos, até a metade do século XX, ainda ela tinha um certo ranço de tratar de temas sublimes, ou então de uma cultura mais oficializada, vamos dizer assim. O futebol estaria na contramão disso. O futebol seria um fenômeno de uma certa marginalidade. Tudo tem um limite, e o futebol não goza do privilégio de coisa inteligente. Em termos de literatura, futebol e literatura, a gente pode ver na figura do Nelson Rodrigues, nosso maior expoente. O Nelson foi um jornalista, né, um cronista esportivo, né, ele diariamente escrevia sobre futebol, e nas crônicas do Nelson, nos anos 50, 60 e 70, nós temos ali grande literatura associada ao futebol, né? O Nelson colocou o futebol numa dimensão que o futebol merece, numa dimensão épica. Para nós, o que é o scratch? É a pátria em calções e chuteiras, a dar rútilas butinadas, em todas as direções. O scratch representa os nossos defeitos e as nossas virtudes. Então o Nelson foi o primeiro, por exemplo, a falar do Pelé como rei. Pelé se tornou um ícone mundial. No filme Fuga para a Vitória, ajuda Sylvester Stallone a derrotar moralmente os nazistas em uma partida de futebol. I thought you're my friend. I am your friend. You know, Hart, to be honest with you, you don't kick well, you don't dribble well, but you could be a good goalkeeper. Keep trying. O Nelson foi o primeiro a perceber que o futebol seria um fenômeno de identidade do brasileiro. E talvez a grande imagem simbólica do Brasil seja uma imagem da perda, que é a perda da Copa de 50 no Maracanã. Talvez o grande mito da derrota brasileira, que motivou até o Nelson Rodrigues estabelecer o conceito do complexo de vira-latas, esteja presente nessa perda irreparável, que talvez possa ser compensada em 2014, caso o Brasil vença a Copa no mesmo cenário, que será o Maracanã. Por complexo de vira-latas, entendo eu a inferioridade em que o brasileiro se coloca, voluntariamente, em face do resto do mundo. Isto em todos os setores e, sobretudo, no futebol. É um problema de fé em si mesmo. A importância que o brasileiro dá ao futebol é tão grande que nossa língua portuguesa está recheada de expressões vindas das 4 linhas.
O futebol oferece metáforas para entender as coisas do nosso cotidiano. A gente vem comentando que o futebol é um grande exemplo de cultura brasileira. É natural que a nossa linguagem do cotidiano incorpore o futebol nela. Então, se eu disser que fulano ou fulana está dando bola para alguém, vou colocar essa pessoa para escanteio, ou então você está na marca do pênalti, o que significa isso? Metáforas futebolísticas que acabam sendo incorporadas no nosso falar cotidiano. Não é à toa que o nosso presidente Lula utiliza metáforas do futebol para falar de temas sobre a política internacional, sobre a globalização, com a população brasileira em todos os setores, faixas etárias e classes sociais. O futebol está misturado na identidade nacional, de forma literal ou nas entrelinhas da nossa cultura. Por isso, retratá-lo nas artes e discuti-lo na universidade é pensar mais e melhor sobre nós mesmos.